Existe uma expressão que diz: solta que a vida flui. Eu não sei se vocês já se escutaram isso, mas faz muito sentido e tem feito muito sentido para mim. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Soltar. O que vem a ser essa expressão soltar? E por que soltar faz com que as coisas aconteçam? Isso seria uma crença, um paradigma, uma visão ilusória, ou isso realmente faz sentido? Depois que a gente começa a estudar um pouco mais sobre visão sistêmica, pensamento sistêmico, e a gente passa a compreender um pouco mais as dinâmicas que movimentam as nossas vidas, e aqui eu estou falando de vida profissional, vida amorosa, vida em todas as suas amplitudes. Quando a gente realmente evolui para esse nível de conseguir enxergar de uma maneira mais desprovida de julgamentos, de críticas e apegos, a gente consegue enxergar alguns padrões e algumas dinâmicas que se repetem ao longo de nossos processos. E tomando como base a questão profissional, que é um dos aspectos em que eu atuo com as minhas mentorias, enfim, eu percebo quanto as pessoas não se permitem parar para observar os cenários, para avaliar os cenários, e sequer há grandes interesses em se compreender a respeito dessas dinâmicas no nível um pouquinho maior. Quando a gente observa que muitos padrões são repetidos e que nós também somos produto do meio e que as dinâmicas acontecem em todos os níveis, se a gente observar no âmbito familiar, nós vamos nos deparar com dinâmicas que são repetidas às vezes sem nos darmos conta, como alguns hábitos, alguns gestos, e as pessoas acabam tomando isso como algo muito comum, muito comum. E às vezes a gente não se pergunta de onde vem essa dinâmica e o que faz com que isso aconteça. No quesito empresarial, identificando e estudando muito as empresas, eu pude me deparar assim com informações valiosíssimas acerca dessas dinâmicas que são repetidas de maneira inconsciente, na maioria das vezes, por equipes, por líderes e até mesmo pelos criadores dessas empresas. E o quanto essas dinâmicas ocultas influenciam no nosso dia a dia, influenciam na nossa tomada de decisão, influenciam no nosso bem-estar. Poderíamos dizer então que nós estamos repetindo padrões que não são nossos? Nós estamos repetindo dinâmicas que não foram criadas por nós? Faria sentido se eu te dissesse que sim? E aonde entra a arte de soltar em tudo isso? Como eu já disse em outras oportunidades, a importância que se tem de primeiro identificar e se compreender os problemas, ou se compreender melhor as dinâmicas que acontecem, as coisas que acontecem na nossa vida. E quando a gente está falando de questão profissional, isso é um pouquinho mais sério, até porque nós passamos aí boa parte, grande parte da nossa vida nos dedicando ao trabalho, a essas relações profissionais. E eu vejo as pessoas que me procuram muito atordoadas e muito apegadas a problemas que às vezes nem são delas e nem diz respeito a elas resolverem. Empresas adoentadas com profissionais repetindo e replicando esse modelo de doença. Nós encontramos muito comum hoje em dia profissionais que adoecem em cadeias dentro das organizações.
é um que se resfria, que daqui a pouco tem um outro com depressão, que daqui a pouco tem um outro de atestado, e ninguém para se observar de onde realmente vem isso, de onde nasce isso. E por mais que a gente insista em querer resolver certos problemas que não nos cabe resolver, mas nós nos emaranhamos dentro dessas dinâmicas e muito menos conseguimos soltar. Solta para que a vida flua quer dizer, em um âmbito muito mais macro, de que nem tudo nos cabe resolver. Nem todo problema é para ser resolvido. Vamos parar para observar sobre isso? Quem foi, de onde vem essa crença que todo problema que parece ser um problema, ele precisa ser resolvido? E precisa ser por você. Quando a gente enfrenta e observa dinâmicas ocultas acontecendo dentro dessas empresas, como por exemplo, algumas cadeiras vagas dentro de empresas que nunca conseguem ser repostas. E aí você pega um executivo muito bem estruturado, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, que vem se fortalecendo cada vez mais, que decide se reposicionar no mercado e aceita uma nova posição vindo de São Paulo para Goiânia. E aí ele aceita esse desafio, adentra nessa corporação, nessa empresa, para essa cadeira que por pelo menos 2 anos nenhum outro executivo conseguiu se restabelecer. E aí assim que ele assume, ele com a sua visão macro bem desenvolvida, ele começa a perceber que algumas regras de jogo não poderiam ser mudadas dentro daquela organização. E que na verdade fazia muito sentido aquela cadeira estar vazia por tanto tempo. Aí é onde tudo começa. Se nós não nos permitirmos observar o que está por trás, em vez de querer só identificar o que está na frente, no palco, no show, no que as pessoas falam, nas máscaras que elas usam, nos discursos que elas nos entregam, a gente não consegue observar o que realmente acontece em alguns cenários mais ocultos. Essa cadeira, por exemplo, ela não conseguia ser reposta porque aquela função dentro da empresa não era reconhecida. Aquela função havia sido criada para um dos filhos do diretor, um dos filhos do empresário, do CEO da empresa, que naquela época fazia sentido e ele queria colocar o filho já numa cadeira alta, de alto escalão. O filho não conseguiu organizar e entregar aquelas atividades e aí foi seguir um outro rumo na vida artística, enfim, mudou fora do país. E aí quando a gente entra com uma visão mais sistêmica, uma visão de consultoria mais sistêmica, a gente consegue observar o que realmente está atrelado a não se encontrar profissionais bons para aquela cadeira, que esse era o discurso. E aí quando esse profissional vem muito bem preparado, a gente já vinha trabalhando isso há um longo tempo e ele realmente estava bem maduro, nos primeiros meses ele já conseguiu perceber que de fato aquela função ela não era reconhecida, ela não tinha reconhecimento perante os diretores e perante a empresa. E não fazia sentido nenhum ele gastar toda aquela energia lá. Não fazia sentido nenhum ele tentar resolver o problema de algo que não cabia a ele. Muito menos entrar no julgamento de que algo aconteceu por isso ou a causa disso é devido àquele ou fulano ou ciclano. Por que eu estou contando esse caso? Que a partir do momento que ele tomou a consciência do que realmente acontecia, de quais eram as dinâmicas, quais eram as regras do jogo que movimentavam as empresas, ele passou a observar que
Ou ele entrava no jogo e aceitava aquelas regras pela qual pouquíssimo tempo já não faria sentido, até porque ele se tornaria mais um dos outros vários que se empenharam a exercer um papel naquela função e não conseguiram. Ou ele tomaria uma grande decisão, a decisão de soltar. Soltar um problema que não cabe a ele resolver. Soltar a dinâmica na qual ele não se comprometeu a fazer parte. E aí a gente passa a observar que na vida a gente repete muitos padrões que não são nossos. Quantas vezes a gente tenta resolver problemas financeiros, problemas profissionais, e quanto mais pressão se coloca, mais o processo trava. E quanto mais a gente se força a fazer isso, mais a gente tem capacidade de perceber que é o ego agindo. Eu tenho praticado muito isso na minha vida de uns tempos para cá. Soltar. A arte de soltar não quer dizer que você não vá fazer nada por aquilo. A arte de soltar não quer dizer que você não dá a mínima, que você senta e espera as coisas acontecerem. Não mesmo. A arte de soltar é continuar se empenhando, se fortalecendo, se dedicando, cumprindo seus valores, auxiliando sempre o próximo, sem botar pressão. Porque toda vez que você bota pressão, aquilo trava. E toda vez que você se dispõe a querer a todo custo resolver algo, você já está dizendo que está contra o fluxo. Para alguns isso parece um pouco confuso, eu entendo. Mas quando a gente começa a desenvolver, e eu tenho certeza que você que está me escutando tem buscado esse desenvolvimento, eu gostaria que você experimentasse soltar. Soltar o apego do ego, soltar a tensão do racional, soltar a insegurança de querer que tudo se resolva do nosso jeito e do nosso tempo. E a vida parece que começa a fluir de uma forma muito mais mágica, porque se pararmos para pensar, existe todo um fluxo que já acontece, um fluxo que resolve as coisas, um fluxo que movimenta as pessoas. E por que não usarmos um pouco mais a nosso favor essa mágica ou esse combustível todo que está à disposição a todos nós? Compreender as dinâmicas a qual estamos inseridos, conscientes ou inconscientemente, fortalecer o nosso eu, as nossas vontades, nos permitir enxergar um pouco mais esse cenário e compreender que nem tudo cabe a nós a solução. Isso, no mínimo, já começa a ser libertador quando a gente começa a praticar isso. Fica aí a dica. Busque sempre um profissional que tenha essa visão, que possa te guiar por esses caminhos, para que você pare de estacionar, pare de repetir padrões que não são seus e pare de participar de jogos que não são seus. Até a próxima!